Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Baron Samedi. Baron Samedi, ou Baron Samedi, Bawon Samedi, ou Bawon Samedi, ou ainda Barão Sábado, é um dos Loa do vodú haitiano. Ele é um Loa dos mortos, junto com inúmeras outras encarnações do Barão, como Barão Cimetière, ou Barão do Cemitério, Barão Lacroix, ou Barão da Cruz, e Barão Criminel, ou Barão Criminoso. Ele é um espírito muito temido. Ele é concebido como um assassino que foi condenado à morte, sendo chamado a pronunciar-se em julgamentos rápidos. O Barão é conhecido por perturbação, obscenidade, devassidão e uma predileção particular por tabaco e rum. Além disso, ele é o Loa da ressurreição e, nessa última capacidade, ele é frequentemente chamado para curar aqueles que estão próximos da morte, pois é apenas o Barão que pode aceitar um indivíduo no reino dos mortos. Embora tecnicamente seja uma divindade e não um vilão, ele é muitas vezes visto sob luzes negativas e ou amorais nas mídias, devido ao grande medo e mau entendimento que o vodú causa naqueles que não o entendem ou não conhecem a religião. O Barão Samedi se manifesta como um homem negro, maduro, alto, esbelto porém musculoso, geralmente representado com uma cartola ornamentada, que pode ser branca, fraque preto e roxo impecável, e conforme uma das fontes que eu pesquisei, a cor do seu terno é importante. Se ele for branco, ele está sendo elegante. Se ele estiver com fraque preto, ele está sendo reverente. E se for vermelho, ele está excitado. Ele usa sapatos de couro fino, óculos escuros impenetráveis. Às vezes, esse óculos tem uma das lentes fora, representando que ele pode estar na escuridão ou na luz, ao mesmo tempo, ou ainda porque ele possui dois tipos de visão. Ele pode ver simultaneamente o reino dos vivos e o reino dos mortos. Alternativamente, seus óculos têm apenas uma lente porque um pênis tem apenas um olho e o falo é um dos seus atributos, e o Barão adora humor e insinuações sexuais. O Barão usa tampões de algodão nas narinas, como se lembrasse um cadáver vestido e preparado para o enterro no estilo haitiano. Olhando mais de perto para o homem, você vê que seu rosto não é nada normal, mas é uma caveira sorrindo para você por baixo de seu chapéu preto. Ele é frequentemente descrito como um esqueleto, mas às vezes como um homem negro que tem apenas o rosto pintado como uma caveira, e sua voz tem um som anasalado. O trono do Barão Samedi é uma cadeira acorrentada a uma cruz. Ele adora fumar e beber, e raramente é visto sem um charuto em seus dedos ossudos e tomando um copo de rum. Geralmente, o Barão Samedi pode ser encontrado de pé nos cruzamentos, onde as almas dos humanos mortos passam a caminho de Guiné, que é o mundo espiritual para esta religião. Bem como sendo o Loa sábio da morte, o Barão Samedi é um Loa sexual, frequentemente representado por símbolos fálicos e famoso pela perturbação, obscenidade, deboche e tendo uma predileção especial para o tabaco e o rum, como a gente já falou. Além disso, ele é o Loa do sexo e da ressurreição, e nessa última capacidade que ele muitas vezes é invocado por aqueles que estão perto da morte, ou quando a morte se aproxima para curar alguma coisa, já que é apenas o Barão que aceita um indivíduo no reino dos mortos. Ele é considerado um juiz sábio e um mago poderoso. O Barão Samedi é a encruzilhada onde o sexo e a morte se encontram. É um espírito de força vital e moral que pode ser solicitado por fertilidade.
Ele é o guardião do conhecimento ancestral e o elo com seus espíritos ancestrais. Se uma lente continua saindo de seus óculos escuros, o barão pode estar procurando sua atenção ou oferecendo seu patrocínio. O sexo é o mais próximo da morte que os seres humanos vivos podem chegar sem atravessar o véu. O sexo verdadeiro é juntar almas em uma união feliz. A morte é sobre cruzar de volta para se juntar à fonte primordial. Como seres espirituais, 2 das vezes que estamos mais abertos e vulneráveis é no momento do orgasmo e no momento em que nós morremos. O Barão Samedi passa a maior parte do tempo no reino invisível dos espíritos vodú. Ele é suave e sofisticado, mas ao mesmo tempo usa uma linguagem vulgar e gosta de piadas sujas. Ele é conhecido por comportamento ultrajante e lascivo, por falar palavrões e pela fornicação com outras mulheres além de sua esposa, Mamã Brigitte. Quando alguém morre, o barão cava sua cova e cumprimenta sua alma depois de ter sido enterrado, levando até o submundo essa alma. O Barão Samedi governa o cemitério e ninguém pode morrer até que ele dê permissão para que seu túmulo seja cavado. O Barão Samedi está entre as figuras mais conhecidas no vodú haitiano. Seu visual distinto, o terno roxo ou preto e seu rosto esquelético o tornaram memorável tanto na religião quanto na cultura popular. Samedi significa sábado em francês, embora haja etimologia alternativa. O Barão Samedi é o líder dos barões e possivelmente dos guedés. Ele preside um extenso, confuso e complexo clã de espíritos. Quando as pessoas falam do barão, elas tendem a se referir ao Barão Samedi. Barão Samedi significa literalmente Barão Sábado, o que pode parecer inócuo comparado ao Barão do Cemitério ou Barão Criminoso. Mas sábado foi o único dia em que Jesus Cristo estava realmente, verdadeiramente morto. O dia entre a crucificação, na sexta-feira, e a ressurreição no domingo. No sábado, até Jesus deve responder ao Barão, Senhor dos Mortos. Uma explicação alternativa sugere que Samedi está relacionado com Simbi ou Zombi e só se assemelha à palavra francesa. Seus irmãos são Azagon Lacroix e Baron Pincant, e ele é marido de Mamã Brigitte. Juntos, eles são os guardiões do passado, da história e do patrimônio. Ele até é casado com Mamã Brigitte, mas muitas vezes persegue mulheres mortais. Se você encontrar pela frente um esqueleto com algodões no nariz, vestindo um paletó preto, cartola branca e óculos escuros, com charuto na boca e uma garrafa de rum nas mãos, prepare-se, a sua hora chegou. Pelo menos é o que diz a sua lenda. Segundo o mito, o Barão Samedi foi um assassino que, preso e julgado, acabou recebendo pena de morte por seus crimes. Já no além, este nobre homicida ganharia uma missão fúnebre. Quando alguém é enterrado, o Barão Samedi vai até o túmulo e conduz sua alma para o submundo. Ele é um psicopompo. O que até seria uma coisa boa. Com essa tarefa macabra, o barão impediria que os mortos se tornassem zumbis. Ao levar a alma das pessoas e fazer com que os corpos apodreçam, ele garante que nenhum cadáver se torne um zumbi. E apesar de ser um barão da morte, ele também pode representar redenção. Reza a lenda que Samedi tem o poder de salvar vidas, se a pessoa merecer ajuda. Ele é capaz de recuperar a saúde até de pacientes incuráveis. O vodú haitiano é um tipo de religião sincrética desenvolvida no Haiti quando os escravos da África Ocidental foram convertidos à força ao cristianismo no século XVIII. Uma religião sincrética é a combinação entre 2 ou mais sistemas de crenças teológicas ou mitológicas separadas. No caso do vodú haitiano, a combinação de crenças da África Ocidental se entrelaçou com o catolicismo romano, criando a religião que vemos hoje. Dentro da crença, o Criador Supremo é conhecido como Bon Dieu. É uma entidade incognoscível e incontornável e não se envolve nos acontecimentos do plano mortal.
Como tal, os praticantes do vodú concentram sua adoração aos espíritos subservientes a Bondier, chamados de Loa. Os Loa não são exatamente divindades, seriam como intermediários e conexões com o mundo mortal. Frequentemente, os Loa são encarnações espirituais de pessoas que antes estiveram vivas. Os Loa são frequentemente sincretizados com santos católicos. Eles desempenham um papel importante na vida dos devotos do vodú. De fato, a relação entre os Loa e os vivos é intensa, exigente, mas relatada como bastante satisfatória. Os seres humanos servem aos Loa, a quem amam, respeitam e temem. De fato, os praticantes do vodú sempre, por respeito, usam o prefixo papa para pai e mama para a mãe, ou metros para senhora ao se referirem a um Loa. Em trocas de sua devoção e piedade, os vivos esperam bênçãos, proteção e favores dos Loa. Os Loa são divididos em várias famílias conhecidas como Nanchons. Cada Nanchon tem um espírito particular que guia o Loa dentro do grupo. Por exemplo, os Rada Loa são geralmente espíritos da água. Rada Loa é conhecido por ser menos agressivo que outros Nachons, como o Petro Loa. O Barão Samedi pertence ao Nanchon Guedé. O Guedé tem domínio sobre a morte e a fertilidade. Mamã Brigitte também é outro Guedé Loa. O Barão Samedi é possivelmente o pai espiritual dos Guedé. Os Guedé são Loas com ligações particulares à magia, cultos ancestrais e morte, mas também à carnalidade. Eles transportam as almas mortas, se comportam de forma irreverente, fazem piadas obscenas e realizam danças que imitam a relação sexual. Eles celebram a vida em meio à morte, e a cor deles é o preto. Esses espíritos estão vestidos como o barão, e são tão rudes e grosseiros, mas são tão charmosos quanto seu mestre. Eles ajudam a levar os mortos para o submundo. Além de ser o mestre dos mortos, o Barão Samedi também é um doador da vida. Ele pode curar mortais de qualquer doença ou ferimento, desde que ele ache que vale a pena. Seus poderes são especialmente grandes quando se trata de maldições vodú e magia negativa. Mesmo que alguém tenha sido afligido por um feitiço que os leve à beira da morte, eles não morrerão se o barão se recusar a cavar sua cova. Enquanto o barão os mantiver fora do solo, eles estarão seguros. Em muitos cemitérios haitianos, o túmulo masculino mais antigo é designado como o túmulo do Barão Samedi. Uma cruz, o Kwa Bawon, que significa Cruz do Barão, é colocada em uma encruzilhada no cemitério para representar o ponto onde o mundo mortal e espiritual se cruzam. Muitas vezes uma cartola preta é colocada em cima dessa cruz. O Barão Samedi é o mestre dos mortos. Ele muitas vezes é invocado por aqueles que estão perto da morte para se salvarem, já que ele é o único que permite a entrada do indivíduo no reino dos mortos. Uma vez enterrado o corpo, o Barão Samedi acolhe a alma na encruzilhada entre o mundo dos vivos e dos mortos, introduzindo a alma na vida pós-morte. Ele também garante que todos os cadáveres apodreçam no chão para impedir que qualquer alma seja trazida de volta como um zumbi. O que ele exige em troca vai depender do seu humor. Às vezes ele se contenta com seus seguidores vestindo roupas pretas, brancas ou roxas, ou usando objetos sagrados. Mas ele pode pedir simplesmente um pequeno presente contendo charutos, rum, café preto, amendoim grelhado ou pão, ou tudo isso. Mas às vezes o barão requer uma cerimônia de vodú para ajudá-lo a atravessar para esse mundo. Tendo controle sobre a passagem entre para a vida após a morte, melhor dizendo, é decisão do Barão Samedi permitir que uma pessoa viva ou não. A seu critério, ele pode escolher se vai ou não cavar a cova para receber os recém-mortos no submundo. O Barão Samedi também é o Loa, que é chamado para trabalhar com os ancestrais mortos há muito tempo e pode curar qualquer ferida mortal, desde que o destinatário esteja disposto a pagar pelo preço.
O Barão Samedi está ligado a poderosos atos de magia. Ele pode ser solicitado para ajudar na concepção, porque representa a confluência da sexualidade e da morte, e ele também é invocado como patrono de muitos profissionais que entram em contato com a morte, como coveiros, funcionários funerários. Como o Samedi tem autoridade absoluta para decidir quando e como um indivíduo morrerá, ele também é chamado para favorecer as crianças e intervir em favor de crianças doentes, garantindo que vivam uma vida plena antes de chegar ao submundo. Como ele é um poderoso curador e é especialmente solidário com crianças em doenças terminais, e como a gente já sabe, ele é um grande mago que tem um poder especialmente grande quanto a maldições de voodoo e de magia negativa, e mesmo que alguém tenha sido atingido por um feitiço que leve a pessoa à beira da morte, essa pessoa não vai morrer se o barão se recusar a cavar sua sepultura. Diz-se que Barão Samedi é justo e gentil e que confirmam que ele tem um fraco muito grande por crianças, porque ele prefere que as crianças vivam uma vida plena antes de se juntar a ele no cemitério. As crianças fazem parte de suas pessoas preferidas, assim como as mulheres que procuram conceber, trabalhadores funerários, coveiros e aqueles cujo trabalho os coloca em contato com a morte. O barão é muito poderoso também e extremamente útil em questões financeiras, bem como em qualquer problema sério que a pessoa possa ter. Ele pode trazer as pessoas de volta da beira da morte. Então, outras coisas podem ser muito pequenas perante esse poder, concorda? Como a gente já falou aqui, o barão ele pode ser muitas vezes mal interpretado como um vilão devido à ignorância das pessoas sobre a religião do voodoo. Então, antes de tecer qualquer pré-julgamento, é interessante a pessoa sempre conhecer um pouquinho mais. O barão, ele quer encontrar a nossa verdadeira felicidade. Ele também nos lembra que os mortos devem ser honrados e respeitados, especialmente os nossos ancestrais. Então pense a respeito disso. A morte é uma inevitabilidade que cada pessoa deve enfrentar. É o destino de todos nós. No entanto, para facilitar a morte, cada religião fornece um guia que auxilia na transição entre o mundo humano para a vida após a morte, os famosos psicopompos. E dentro da religião do voodoo haitiano, essa tarefa é exercida pelo Barão Samedi. Ele é o mestre dos mortos. Assim como qualquer pessoa que deseje se conectar com os mortos deve evocar a ajuda do barão, que então determina se vai permitir que os mortos entrem em contato com o mundo dos vivos ou não, ele também pode ser solicitado a dissipar fantasmas que podem estar assombrando os vivos e até mesmo solicitado a afastar a morte, como a gente já falou aqui. Em troca, o barão vai pedir seus presentes, que vão variar de acordo com seu humor, como a gente também já sabe. Muito do seu tempo é gasto na encruzilhada entre a vida e a morte. Isso mostra que ele sabe o valor da vida e quer que a pessoa que está transportando para a vida após a morte tenha uma vida completa. Ele também é um protetor da vida, e ao longo da história, muitos usaram a religião para garantir seu controle sobre o povo. Uma dessas pessoas é o ex-presidente do Haiti, François Duvalier, que acreditava ser a reencarnação do Barão Samedi. Em 1959, Duvalier entrou em coma, e esse coma durou 9 horas até ele recuperar a consciência. Há evidências de que ele pode ter sofrido danos cerebrais consideráveis no seu colapso, e depois de recuperar a consciência, ele começou a se comportar como o poderoso Loa, como o Barão Samedi. Duvalier passou então a ser conhecido como Papa Doc e modelou seu culto de personalidade no Barão Samedi. Ele era frequentemente visto usando preto, tentando replicar o visual do Barão Samedi, falando com tom anasalado profundo e usando óculos escuros. Devido à afiliação com François Duvalier, o Barão Samedi está vinculado a sociedades secretas do governo haitiano e as inclui em seu domínio. Atualmente, diversos festejos são realizados para celebrar o Barão de Samedi, com cemitérios recebendo a visita de seguidores, que vão até lá rezar para o espírito, fazer pedidos ou agradecer por graças alcançadas. Também é chamado na aproximação do Dia dos Mortos, no dia 2 de novembro, para a vingança contra almas errantes,
pessoas perseguidas, bruxas e cultos de vodú. Ele é invocado com a ajuda de abelhas, para as quais um feitiço será lançado nas picadas de acordo com o ditado bíblico: morte onde está o teu ferrão. Barão Samedi se tornou popular em filmes, séries e games, como no filme A Princesa e o Sapo da animação da Disney, através do personagem Facilier. Ele também surge em séries como American Gods. Agora, quanto aos deuses relacionados. Pela descrição, o barão parece ser uma mistura de deuses gregos como Hades, deus dos mortos, e Thanatos. Thanatos guia as almas dos mortos para a vida após a morte, enquanto Hades governa o submundo, garantindo que os mortos permaneçam mortos. Já tem vídeo sobre Hades aqui no canal, se você quiser saber mais sobre ele. Inclusive, no vídeo tem até uma descrição sobre como é o império dele, o domínio Hades. No entanto, o Barão Samedi não seria uma divindade como Hades ou Thanatos. Portanto, muitos o veem como o anjo da morte, embora um pouco mais excêntrico. O Barão Samedi tem o poder de decidir quem deve morrer e quem pode viver. Ele não é simplesmente um espírito que guia as almas. Ele tem poder sobre a vida e a morte. Ele garante que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos nunca seja rompido e que os mortos nunca retornem como zumbis para nos incomodar, nós vivos. O Barão Samedi também é sincretizado com Jesus Cristo ao compartilhar o símbolo da cruz. As associações do Barão Samedi com a cruz podem ser anteriores ao cristianismo, inclusive. Na cosmologia congolesa, a cruz é o símbolo do ciclo da vida, do nascimento, da morte e do renascimento. Ele também pode ser sincretizado com Santo Expedito e como uma deusa, agora a gente lembra obviamente da Santa Morte. Seus símbolos. Os símbolos associados ao barão incluem caixões, o falo, crânios, ossos, esqueletos completos, a pá, a cova, óculos de sol preto, cartola, cruz, cabras, galos pretos. Você pode encontrar o barão em cemitérios, cavernas profundas, hospícios, hospitais, livrarias para adultos e bares de striptease. As cores do Barão Samedi são preto, roxo e branco. Seus dias são o sábado e a segunda-feira. E seus números são o 3, 7 e 21. Mas também encontrei o 9 como um número relacionado a ele na pesquisa. Sua festa é no dia de finados, 2 de novembro, além do dia 24 de abril. Suas ofertas. Bem, o crepúsculo tende a ser um bom momento para invocá-lo ou fazer pedidos, porque o crepúsculo ele fica num momento de transição entre a claridade e a escuridão, assim como a vida e a morte. Vista roupas pretas, brancas ou roxas, use objetos sagrados, oferte a ele charutos, rum. Também pode oferecer um rum específico no qual 21 pimentas muito picantes ficaram mergulhadas, ficaram curtindo lá dentro. Café preto, café com açúcar, cartas de baralho, dados, amendoim torrado, pão, torradas, pimentas, frango, batata doce, doces e praticamente qualquer coisa picante. Velas pretas, roxas, brancas, terra de cemitério, crânios, cruzes, óculos escuros, ossos, caixões. Tem alguns seguidores mais ligados ao culto moderno que gostam de presenteá-lo com imagens do Darth Vader, inclusive para representá-lo em seus altares, porque o Barão Samedi gosta de brinquedos e você pode inclusive ofertar a ele brinquedos no Dia dos Mortos. Brinquedos geralmente ligados a essa coisa mais adulta, brinquedos mais voltados para o lado sexy e macabro são os melhores. Outra oferta muito apreciada por ele é que a gente dê esmola a moradores de rua. Quanto aos seus epítetos, o Barão Samedi tem várias encarnações, cada uma desempenha um papel distinto e até possui seus próprios traços de personalidade e maneira de ser. Eles são o Barão Lacroix, o Barão Cimetière e o Barão Criminel.
Às vezes essas personas são descritas como seres separados que têm uma forte ligação com o Barão Samedi. O Barão Lacroix é retratado como um sofisticado espírito da morte. Ele é bastante culto e afável. Ele é muito filosófico em suas opiniões sobre a morte e acha a morte absurda e bem-humorada. Ele oferece um lembrete constante a seus seguidores sobre se deliciar com os prazeres da vida antes que ela chegue ao fim. O Barão Cimetière, ou cemitério, cumpre o dever do guardião do cemitério, cavando as covas e dando as boas-vindas ao falecido no submundo. Ele até protege os túmulos para que os mortos não sejam perturbados. Ele é um personagem arrojado e jovial, tanto que até seus cavalos usam smoking e cartola. Ele tem gostos caros, fuma os melhores charutos e bebe boas bebidas. No entanto, o Barão Cimetière ainda é tão grosseiro quanto o outro Guédé, mas com uma maneira educada e ares de classe alta. O Barão Criminel é o mais temido entre os três, e acredita-se que ele seja o primeiro assassino que foi condenado à morte. As pessoas o invocam quando desejam que um julgamento rápido seja pronunciado. Uma pessoa possuída pelo Barão Criminal gritará obscenidades, cuspirá e até tentará esfaquear as pessoas ao seu redor. Às vezes as pessoas devem sacrificar uma galinha preta queimando-a viva, porque acredita-se que os gritos do animal apelam à natureza cruel do barão. Bem, todo o material que foi utilizado para fazer essa pesquisa está relacionado aqui na descrição do vídeo. Eu também deixo aqui uma oração que eu adaptei e o site também está colocado aqui embaixo. Eu só fiz uma adaptação que eu achei que ficaria melhor aqui para o vídeo. Tá legal? Então, vamos fazer essa oração agora para o Barão Samedi. Barão Samedi, padroeiro do cemitério, peço sua inestimável ajuda hoje, com a minha alma sombreada pela dor, e com meus joelhos em solo consagrado, caso queira me ajudar. Ó Mestre e Senhor de todos os cemitérios, peço a Ti que intercedas. Tu és ouvido e respeitado por outras entidades que trabalham no plano espiritual, e todos eles ouvem e obedecem às Tuas ordens. Barão Samedi, Barão Samedi, Barão Samedi, Barão do cemitério, eu invoco 3 vezes o seu nome. Conceda-me que nenhum homem ou mulher faça maldades contra mim, e se eles tentarem, que a justiça os puna. Barão Samedi, Barão Samedi, Barão Samedi, endireita minha vida e meu caminho, que neste momento sopre um vento forte e mova as cruzes do cemitério, desate cordas, desamarre fios, quebre alfinetes, que a boca de quem me amaldiçoa trema, e que as santas almas do purgatório encontrem o descanso eterno e brilhem uma luz para que os espíritos perdidos estejam ao lado de Jesus. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Deixa aqui seu comentário. Você por acaso cultua o Barão Samedi? Como que você faz esse seu culto? Né? O que você oferta para ele? Conta aqui uma oração que a gente não conhece. Divide com a gente um pouquinho da sua experiência. Se você gostou do vídeo ou, enfim, quiser colocar algum apontamento, é só colocar aqui nos comentários. Convido a vocês que ainda não estão inscritos a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder as notificações e deixa seu like para ajudar a fortalecer esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Me despeço de vocês aqui. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay.